Com a pandemia, a participação das mulheres no mercado de trabalho é a menor em 30 anos. Por conta da sobrecarga nas tarefas domésticas e nos cuidados com crianças e idosos, a parcela de mulheres que estão ocupadas ou em busca de um trabalho chegou a 46%. Desde 1991, esse número não ficava abaixo dos 50%. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o analista socioeconômico do IBGE, Jefferson Mariano. Jefferson, a participação das mulheres no mercado de trabalho é a menor em 30 anos. Como que a pandemia influenciou nesse cenário? É importante destacar, né, que esse recorte foi um recorte feito pelo IPEA, né, pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, e aí tem, na verdade, uma relativa descontinuidade, porque a gente tem alguns recortes, né? A última pesquisa do IBGE sobre o mercado de trabalho, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que tem uma regularidade, tem a possibilidade de estabelecer a série histórica, era de 2012 para cá. Mas, de qualquer modo, sobre qualquer medida que a gente possa realizar, esse fenômeno ele se observa. De fato, ocorreu uma queda na participação das mulheres, a taxa de participação no mercado de trabalho, e sem dúvida nenhuma, né, a pandemia ela alterou, né, esse cenário, contribuiu sobremaneira para esse cenário. E tem dois elementos. Tem um que é a dificuldade em relação à procura, né, as mulheres com receio de procurar trabalho em função dos riscos, né, que a pandemia oferece, né, então elas deixaram de procurar trabalho, e o outro, a própria falta de vagas, a falta de oportunidades. Então, aqueles setores de atividade econômica que disponibilizavam vagas para as mulheres, simplesmente cerraram, fecharam, e aí realmente não há oportunidade. Então, a gente tem um incremento enorme de mulheres fora da força de trabalho, fora do mercado de trabalho. Ou seja, como o senhor disse, muitos empregos deixaram de existir, mas muitas mulheres também deixaram de procurar o trabalho por conta de outras necessidades familiares dentro de casa. Tem todo esse contexto de dificuldade, né, que a vaga não vai estar disponível, né, a vaga não vai estar disponível, e tem a realidade, a dura realidade do sobretrabalho, da dupla jornada, que isso também é um peso bastante intenso para as mulheres. É importante destacar que o crescimento da pandemia, especialmente em algumas cidades, nas grandes cidades, trouxe a necessidade de cuidados adicionais com relação aos familiares. Então, tem também um contingente significativo de mulheres que simplesmente deixou de trabalhar para ter que cuidar dos familiares doentes, não só de familiares doentes, mas, por exemplo, das crianças que não foram mais para as escolas. Então, a gente tem um cenário no qual todos os serviços foram encerrados, as escolas fechadas, e as mulheres tiveram que ficar em casa. E é importante destacar que a gente tem o advento do trabalho remoto. Então, as pesquisas do IBGE, elas captaram esse movimento. Só que o trabalho remoto, ele não esteve disponível para todos, né? Então, o trabalho remoto foi para um grupo muito específico, né? O grosso da população, a grande maioria da população inserida, por exemplo, nos serviços domésticos, em toda a gama de serviços de alimentação, elas não tiveram essa oportunidade. Então, se afastaram para cuidar de familiares e, paralelamente, não tiveram oportunidade de acessar o mercado de trabalho, ou seja, não continuaram tendo oportunidades e, consequentemente, uma ausência de rendimentos, né? E existe uma intensa subutilização da força de trabalho feminina no nosso mercado, né? Não, é verdade, porque e esse ponto é importante se destacar, porque quando a gente pega a série, observando a série, os dados que nós temos disponíveis, a gente observa que há um crescimento da taxa de desemprego em intensidade muito superior à observada na média global e também sobre a população masculina, só que além dessa taxa de desemprego elevada, tem, como você destacou, a subutilização da força de trabalho. Então, o que é essa subutilização? Além da gente considerar aqui a taxa de desemprego, nós observamos as mulheres que, por exemplo, que não conseguem trabalhar o número de horas que seria necessário, que poderiam trabalhar. Então, tem mulheres que, às vezes, conseguem trabalhar 1 hora na semana, 2 horas na semana, que para as pesquisas já é considerada uma pessoa ocupada. Então, a mulher gostaria de trabalhar 8 horas na semana e acaba trabalhando 1 ou 2 horas na semana. Então, é uma mão de obra subutilizada e a gente pode somar a esse dado aquelas pessoas que, por exemplo, que desistiram de procurar trabalho, pessoas que estão prontas para trabalhar, mas não conseguem trabalho,
Então, quando a gente faz essa soma, a gente tem um número absurdo no Brasil. A gente tem uma taxa de subutilização da força de trabalho feminina de 29%, que é muito superior, por exemplo, à média masculina, que é de 20%, que é também alta. Esse fenômeno da subutilização da força de trabalho no Brasil é alto, mas assim, a distância entre a população masculina e a população feminina é enorme exatamente em função disso. E pensando um pouco no futuro, no quesito renda, a desigualdade entre homens e mulheres, a tendência é aumentar ainda mais. Sim, esse quadro que é perverso no Brasil, a gente tem uma distância de remuneração de gênero, né, é alto e tende a aumentar, porque inicialmente as mulheres já estão alocadas em setores, em segmentos de atividade econômica que oferece baixos rendimentos, né, então isso já explica esse quadro de desigualdade, e agora com esse quadro de desemprego e de exclusão dessas mulheres a oportunidades de trabalho. Então, isso vai se acentuar. Como eu comentei, o fato de a gente ter o trabalho remoto, alguns grupos tiveram a oportunidade de proteger os seus rendimentos, mas a grande parcela não. E é importante destacar também que, além da exclusão do mercado de trabalho, as que ficaram também enfrentaram problemas, porque nós temos um problema relacionado à redução da jornada. Então, a redução da jornada se acentuou, né? E, evidentemente, a redução da jornada combinada com a redução da remuneração, isso traz uma situação de desigualdade de rendimento. E também há outro fenômeno que a gente pode observar, que é medido na pesquisa, que é um indicador, que é a diferença entre o rendimento habitualmente recebido e o rendimento efetivamente recebido. Então, qual que é a diferença? O habitual é aquilo que é estabelecido em contrato, em acordo, né? Às vezes em acordo verbal, que a pessoa vai ganhar aquele rendimento por mês. E o efetivamente recebido é o que a pessoa recebe ao término do mês. Então, o que nós percebemos? Que aquilo que foi prometido pelas empresas acaba não se concretizando. As empresas reduziram o salário, cortaram benefícios, isso fez com que ocorreu um aumento dessa distância. Então, o cenário assim, a expectativa é de que, com o término da pandemia, essa distância se diminua, mas, de qualquer modo, o diferencial de rendimento tende a se acentuar em função desse cenário que nós observamos no mercado de trabalho.